Isaías 64, de 1 a 9, mesmo sentado como você está, queria que você acompanhasse na sua versão. Eu vou ler aqui na versão da NVI, esse texto riquíssimo, belíssimo, de Isaías capítulo 64. Diz assim: ah, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce, para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Mas, prosseguindo nós em nossos pecados, tu tiraste. Como então seremos salvos? Somos como um impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas. E como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a pegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro. Todos nós somos obra das tuas mãos. Não te ires demais, ó Senhor. Não te lembres constantemente das nossas maldades. Olha para nós, somos o teu povo. Amém? A importância dessa série que nós intitulamos, Povo e Culto, se dá pela realidade que nós enfrentamos, especialmente nessa época de pandemia. A pandemia ela trouxe muitos malefícios à vida da igreja. A gente não pode, assim, negar que esse período de pandemia nos trouxe também coisas boas, Nós aprendemos algumas coisas, reaprendemos algumas coisas, nós refizemos nossa agenda, algumas pessoas aprenderam coisas muito positivas, mais humanas, mais solidárias. Então, assim, é um período que muito nos ensinou. Mas nós não podemos ignorar que também muito nos estragou, especialmente na vivência da igreja. Eu tenho contato com vários pastores, inclusive agora, nesse mês de setembro, eu vou estar falando numa igreja que o pastor me disse, ele me ligou, me disse: pastor, a igreja praticamente trocou a membresia. Os que eram, não vieram, não voltaram. E novos chegaram, Mas é uma igreja diferente. Eu preciso que o senhor venha aqui e me ajude a treinar uma liderança nova para essa igreja, porque assim, a pandemia fez uma troca na membresia da igreja. Isso aconteceu e tem acontecido em vários lugares, Mas a sensação que eu particularmente tenho é semelhante àquela que permeava os tempos de Esdras e de Neemias. Quando o povo de Israel foi para aquele cenário de cativeiro, e aí então volta do cativeiro e precisa então reconstruir o templo. Precisa restaurar o culto ao Senhor. E nós estamos vivendo esse tempo, um tempo de restaurar o culto ao Senhor. As pessoas perderam a noção do que é um culto e não querem mais cultuar, entendendo o sentido real de um culto. Na última semana, nós lançamos os fundamentos para essa importante reflexão que nós estamos fazendo aqui acerca de povo e de culto. E nós fizemos duas considerações iniciais. Eu quero recordar com você aqui, porque eu quero que isso calce os seus pés, que você caminhe nessas convicções. Então, nós falamos semana passada que o culto ele deve ser para Deus. O culto não é para nós, não é para ninguém. O culto é para o Senhor, não é para nenhum ser humano. A gente não pode cultuar ninguém desta terra. Nós estamos cultuando um Deus sagrado, um Deus divino, celestial, que está para além dessa dimensão.
E outra consideração que nós fizemos é que o culto é de um povo para Deus, ou seja, o culto envolve um povo. O culto não pode ser uma coisa particular, o culto é uma coisa comunitária, coletiva, corporativa. Essa dimensão do corpo, que é a igreja, né? Deus trabalhando sempre com o povo. Antigo Testamento, Israel, Novo Testamento, igreja. Também, observando aquele texto de Deuteronômio capítulo 6, que a gente viu a semana passada, nós fornecemos aqui 3 definições de culto, né? Nós falamos que culto é reconhecimento, culto é oferecimento e culto é envolvimento. Querendo saber mais, você vai no YouTube lá, você assiste, né? Porque está lá a mensagem bonitinha lá, você pode assistir, se aprofundar mais, para a gente não repetir muito aqui. Uma segunda questão que nós queremos responder nessa noite aqui é: por que cultuar a Deus? A pergunta tem a ver com a necessidade do culto. Qual é a necessidade do culto? Para que nós fazemos um culto? Por que é preciso cultuar a Deus? Claro que, respondendo essas questões, nós vamos revirar o que já foi dito, né? A gente vai acabar repassando por um monte de coisa que vai dizer assim: mas isso aí já falou semana passada, né? Isso aí eu já escutei, né? Mas a intenção aqui é afirmar valores relacionados ao culto ao Senhor e ajudar a todos nós a crescer no nosso relacionamento com Deus, né? Mas hoje, especialmente, eu quero responder essa pergunta, né? Por quê? Por que cultuar a Deus? E, evidentemente, a resposta, assim, a mais simples tem sido que é porque Deus merece ser cultuado. E é verdade, né? Por que a gente cultua a Deus? Porque Deus merece. E essa é uma resposta simples, mas verdadeira. Nós devemos cultuar a Deus porque Deus merece. Se Ele merece, a gente então vem e a gente cultua a Deus. Isso pressupõe a crença na existência de Deus como um ser soberano, autossuficiente, mas ainda que seja soberano e autossuficiente, Ele deseja se relacionar conosco, com a sua criação, com as suas criaturas, né? Como lá no Jardim do Éden, que a gente falou semana passada, o Criador, Ele quer se encontrar com a sua criação. De modo que o culto é um momento para isto. O que acontecia no jardim precisa reacontecer, nem sei se existe a palavra, mas precisa ser renovado em nós através do culto. Porque após a entrada do pecado no mundo, esses encontros, eles ocorrem no ato de cultuar. Por isso que é importante entender que as práticas devocionais individuais, como meditar nas Escrituras, como orar, são exercícios adicionais e não substitutos do culto. Eu vou repetir, porque eu quero que você entenda isso. As chamadas práticas devocionais individuais, que a gente fala assim, durante a semana é importante você ler a sua Bíblia, você orar. Isso são práticas adicionais, são exercícios adicionais, mas não podem substituir o culto. Porque nós temos um monte de pessoas dizendo assim: pastor, eu não estou indo na igreja, mas eu estou bem com Deus. Tipo assim, fica tranquilo, pastor. Né? Fica tranquilo, eu estou bem com Deus. Eu sempre digo assim, eu tenho quase 30 anos de ministério. E nesses quase 30 anos de ministério, eu não vi ainda alguém que fora da igreja tem uma vida correta com Deus. Não tem. É uma desculpa. Cada vez dizendo, não, eu estou orando, estou lendo a Bíblia. No começo você estava, mas conforme o tempo vai passando, isso não prossegue, não vai adiante. Porque essas práticas devocionais individuais, elas são exercícios adicionais, não podem substituir o culto. Elas agregam, elas somam, elas não tomam o lugar do culto de um povo para Deus. Elas fortalecem o culto público, não o empobrecem. Por presumir que a suficiência da ação individual dispensa a ação coletiva, desprezando-se a necessidade, né, de se ajuntar. Essas práticas são extensões do culto público, não são reduções ou alternativas a ele. Entende a diferença? É importante ler a sua Bíblia durante a semana, orar durante essa semana,
Mas isso é para estender o culto aqui. É para você pegar um texto como Isaías 64, eu vou ler de novo, eu vou meditar, eu ouvi domingo, eu quero me aprofundar um pouco mais. Mas não é para reduzir para isto. E dizer assim, não, de casa eu oro, faço minhas orações, eu leio a minha Bíblia, e eu não preciso ir na igreja, né? Com isso eu quero sublinhar que nós precisamos mais do culto do que Deus precisa. Embora o culto seja para Deus, Deus não precisa tanto do culto quanto nós precisamos. Porque em Deus há uma total suficiência. Em nós há muita deficiência. Então você precisa mais do culto que Deus. Isso significa que o prejuízo é sempre nosso, não é de Deus. Não fica nutrindo na tua cabeça dizendo assim, ai, faltei da igreja hoje, Deus deve estar tão triste. Deus vai passar a semana chorando. Sentiu falta do seu povo. Deus não tem esse tipo de carência. O culto é importante pensar assim, ele é para Deus, mas Deus nos dá a honra, o privilégio de cultuá-lo. Mas você precisa mais dele do que ele de você. Por isso que é importante pensar no culto como Deus merece ser cultuado. E eu venho aqui para isso. E não substituo esse momento aqui, por práticas devocionais individuais. Elas são agregadoras, elas estendem o culto, né? Elas acabam somando ao culto. Mas elas não podem ser redutoras, elas não podem ser tipo de prática que eu vou trocar, né? Ou isso ou aquilo. Já que eu li a Bíblia e orei em casa, já não vou no culto, né? Ou você faz o contrário às vezes, né? Já que eu fui no culto, eu não vou nem ler a Bíblia e nem vou orar em casa, né? Não é assim. São práticas que você deve somar, porque fortalece a sua vida espiritual. Mas além dessa compreensão de que Deus é merecedor do culto, por que o culto é necessário? Deixe-me dar aqui algumas respostas com base no texto de Isaías 64. Em primeiro lugar, é porque o homem precisa se retratar com Deus. Ou seja, o culto deve nos lembrar quem nós somos. O culto é uma espécie de retratação. Por isso, eu insisto com você, às vezes você está em casa, você lê a sua Bíblia, você ora, você faz isso como uma prática habitual. E ali, muitas vezes, você está com o coração endurecido, não muda nada na sua vida. Mas quando você está num culto, quando uma música muitas vezes é entoada, quando alguém prega, às vezes você chora. Ali você se rende a Deus. Você diz assim, eu sou pecador. Que desgraça que eu sou, né? Lá em casa você se sentia o máximo, né? Pegando a Bíblia, abrindo a Bíblia, orando. Você dizia assim, não, é eu e o Senhor aqui, né? Mas quando você está num culto público, no meio do povo, há uma atmosfera, algo acontece, que ali você percebe quem você é. Às vezes uma decisão que você não toma em casa, você toma aqui. Porque o culto, ele tem esse poder. É o poder de nos lembrar quem nós somos. O texto de Isaías 64, ele é poderosamente confrontador. O texto, ele recorda que todas as vezes que Deus se manifestou sobre o seu povo, Isaías está dizendo, os inimigos tremeram, os montes estremeceram. Toda vez que Deus se manifestou. Mas no versículo 5, nós encontramos um porém. Ele diz assim, mas, apesar de Deus ter se manifestado, historicamente Deus fez grandes coisas, ele diz assim, mas, prosseguindo nós, em nossos pecados, o Senhor ficou bravo com a gente, tu tiraste. Aí diz assim, como então seremos salvos? Somos como um impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Literalmente, o hebraico aqui é o pano que as mulheres usavam para conter menstruação. Isaías está dizendo assim, o que nós fazemos de atos de justiça diante do Senhor é como absorvente da mulher, né, nos dias de hoje. Aquela coisa suja.
só presta para jogar fora. E ele diz assim: murchamos como folhas. E como o vento, os nossos pecados nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a pegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. O culto é necessário porque nós somos pecadores. E nós somos pecadores que precisam se retratar com Deus. Por isso o culto se torna uma espécie de manutenção da rendição, entende? Que uma vez que você se rendeu a Deus, o culto é a manutenção disso. Eu venho me render de novo, e mais uma vez. Porque eu preciso me retratar com Deus, eu estou em dívida com Deus, então eu vou ao culto, porque eu estou me retratando com Ele, eu estou reparando os meus erros. E o culto expõe os meus erros e me ajuda. Como diz o versículo 6, como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe de Deus. E o culto é o esforço para diminuir essa distância. Esse vento que leva para longe, eu venho então para Deus, para que eu possa me aproximar dele de novo. Porque eu sei que eu sou pecador. O versículo 8 diz assim: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. Nós fomos feitos pelo Senhor, mas o pecado nos fragilizou. E agora então nós somos barro na mão do oleiro que é Deus. O culto nos lembra quem somos e que nós precisamos de Deus. Como um oleiro, nós precisamos que Ele nos tome nas suas mãos de novo. E Ele então nos molde conforme a sua vontade. É o barro se retratando com o oleiro. O culto é necessário porque nos devolve essa consciência de que nós somos barro. Porque o mundo vai tentando nos convencer que nós somos mais fortes, que nós somos autossuficientes, que nós dominamos tudo. Mas é no culto que Deus nos lembra do nosso pecado, da nossa dívida, da nossa humanidade. Por isso que a gente cultua. Que a gente cultua porque o homem precisa se retratar com Deus. Então a gente vem se retratar com Deus. É a manutenção da rendição. Eu venho todo domingo no culto. Eu venho ao culto porque eu venho dizer para Deus: Deus, eu continuo rendido ao Senhor. Eu sei quem eu sou. Eu sou barro. Eu estou devolvendo o barro nas mãos do oleiro. Eu não sou autossuficiente. Eu sozinho com a minha Bíblia não dou conta. Eu sozinho orando em casa não dou conta. Eu preciso de um povo, de um corpo, de um pastor, de uma liderança, de uma condução. Porque é nesse corpo que eu então me retrato com o Senhor. É aqui que eu me convenço do quão pecador eu sou. E eu entendo que Deus é o oleiro. E eu, como barro, me entrego nas mãos dele. Amém? Não é um texto confrontador, né? Que Isaías está nos apontando aqui. Segundo lugar, uma outra razão porque nós devemos cultuar é porque o homem precisa se reconciliar com Deus. Mais do que reconhecer quem nós somos e reparar o nosso estado pecaminoso, o culto é necessário para reconciliar o homem com Deus. É a criatura se reconciliando com o Criador. É mais do que reconhecer a condição em que estamos. É avançar para um estágio, pensando em que desejamos ser, quem desejamos ser, aonde nós desejamos estar. É aquele estágio de conciliar a nossa vontade com a vontade de Deus. O culto é para isto. A gente vem, porque durante a semana a gente meio que sai do caminho. E aí então a gente volta. E eu volto para reconciliar com Deus. Faz parte do processo de reconciliação. O versículo 9 diz: não te ires demais, ó Senhor. Não te lembres constantemente das nossas maldades. Olha para nós. Somos o teu povo. O culto ele é necessário não apenas para mostrar que nós estamos rendidos a Deus,
Mas o culto é necessário também para a manutenção do contato com Deus. Você sabe que, biblicamente, praticamente, na prática você sabe disso, o bem e o mal estão sempre em choque, né? Sempre em confronto. E o culto é quando você, então, traz a sua maldade cativa para se encontrar com a bondade de Deus. Sabe o que eu penso? Que todos nós deveríamos imaginar assim, quando você vem no culto, você está trazendo uma pessoa algemada, sabe? Humilhante, mãos para trás algemada. Sabe quem é? Você mesmo. Sabe assim, com a mão no pescoço, tipo a polícia faz? Estou trazendo aqui, ó, essa pessoa maldosa. Ela precisa vir no culto. Porque no culto, ela precisa se reconciliar com Deus. Esse é o ofensor. Deus é o ofendido. E a gente vem se reconciliar com Ele. Nunca inverta essas coisas. Que às vezes a gente acha que nós somos os ofendidos, né? E Deus é o ofensor. Deus não é o ofensor. É você que ofendeu a Deus com o seu pecado. Então você precisa agora se reconciliar com Deus. O culto é necessário porque ele revela esse desejo do homem em se reaproximar de Deus, em resgatar o relacionamento quebrado. É importante porque juntos estamos dizendo para Deus: olha para nós, somos teu povo. Reconciliação. O culto é necessário porque é o imperfeito querendo se reconciliar com o perfeito. É o errado atrás do certo. O culto é importante porque é o ofensor em direção ao ofendido. Nós estamos errados, é Deus que está certo, nós estamos indo atrás dele. Deus, olha para nós, somos teu povo. Se reconcilia conosco. Por isso que o culto não pode ser espetáculo humano. Não se trata de demonstrações de talento para cantar, para orar, para pregar. Não é questão de performance, o desempenho humano. Mas de compreensão de que é preciso se reconciliar com Deus. Porque Ele foi ofendido pelos nossos pecados. Nós não devemos ir ao culto por causa de quem vai pregar. De quem ou do que se vai cantar. A gente tem que vir no culto por causa de Deus. É Deus que foi ofendido, eu preciso ir atrás dele, eu preciso me reconciliar com ele. A gente vai perdendo a noção do que é culto, porque culto acaba virando espetáculo humano. É a performance humana que está em vigor, né? E não uma busca de gente quebrantada, que ofendeu a Deus, deveria vir algemada, né? Você traz você, algemado, dizendo assim: Deus está aqui, ó, eu sou o ofensor, eu sou o bandido, o criminoso. Eu preciso me retratar com Deus. Eu venho no culto, que eu trago cativo a mim mesmo, por causa de Deus, por causa de ninguém. Por isso que culto não é momento da gente se apresentar, não é? Não é momento da gente se esbanjar, vanglória, orgulho. Não é hora de contar história que enaltece a nós mesmos, não é? Culto não é momento para isso. Mas culto é momento de reconciliação. Porque o culto faz parte desse processo entre um pecador perdido e um Deus santo que precisam se reconciliar. Mais que rendição, é uma resolução de ir atrás de Deus e clamar a Deus: Deus, olha para nós. Somos o teu povo. Nós te ofendemos. Estamos aqui porque nós queremos que o Senhor olhe para nós novamente, né? O Senhor escondeu o rosto para o pecado. Mas agora, abre os teus olhos, olha para nós. Porque nós queremos nos reconciliar com o Senhor. Em terceiro lugar, por que o culto é necessário? O culto também é necessário porque o homem precisa se renovar com Deus. Aí eu quero ir para o início do texto, que nós começamos pelo meio do texto. Mas olha lá no início do texto, versículo 1 até a primeira parte do versículo 5. Isaías diz assim: ah, se rompesse os céus e descesse. Ele disse: os montes tremeriam diante de ti se o Senhor fizesse isso. Isaías diz assim: como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, desce.
para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizeste no passado, né, coisas tremendas, coisas que não esperávamos, o Senhor desceu, ele está dizendo. E os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, nem olho nenhum viu, outro Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aí diz assim, vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Isaías está esboçando o desejo de que Deus desça do céu. É isso que ele está dizendo, Deus desce. Ah, se o Senhor rasgasse o céu e descesse. A imagem aqui é como se fosse, sabe, quando você está vendo alguém no andar de cima e o chão é de vidro. Ah, se pudesse romper e o Senhor descesse. Ele está olhando para Deus, mas está vendo que há uma barreira entre ele e Deus. Ele diz, se o Senhor descesse aqui. Porque toda vez que o Senhor desce aqui, alguma coisa acontece. Ele está esboçando esse desejo, né? Isso aqui é praticamente a inversão do que ocorreu no Jardim do Éden. Porque no Jardim do Éden, lá Deus desce. Diz que Deus desce na viração do dia e Deus pergunta ao homem, onde você está? Aqui é o inverso disso, né? Aqui Isaías está dizendo para Deus, aonde o Senhor está? Desce aqui. Ele está dizendo, desça aqui por favor. Se o Senhor rasgasse o céu e descesse, como já ocorreu outras vezes, é um desejo de reavivamento. É isso que ele quer. Isaías está dizendo assim, eu já vi, eu sei, pela história, que quando o Senhor desce, o Senhor se manifesta. Se você ler lá a história do Êxodo, você vai ver que é a mesma expressão, né? Pedindo que Deus, o clamor do povo, para que Deus descesse, para então tirar o povo do cativeiro, tirar o povo do Egito, né? Culto ele é necessário porque promove renovação com Deus. O culto promove um verdadeiro reavivamento. É saber quem somos, saber quem Deus é, e é saber que queremos encontrá-lo. E a gente quer encontrá-lo para que ele nos traga novo fôlego. E saiamos daqui então renovados para a semana. Reavivamento nada mais é do que fazer as mesmas coisas com uma motivação nova. Isso é a dinâmica criativa de Deus. Deus consegue fazer nova todas as coisas, Paulo diz, não é? É você mesmo, não mudou, né? E Paulo diz assim, nós somos nova criatura agora em Cristo. Mas é você mesmo. Só que é você mesmo diferente. É você mesmo fazendo as coisas diferentes. É você agora com uma motivação diferente. É você com um coração diferente. É a dinâmica criativa de Deus. É infundir em nós a capacidade de repetir coisas com novo ânimo. Isso é reavivamento. Precisa acontecer uma coisa nova. Que tem gente que tem fogo, né? Ela acha assim que precisa mudar alguma coisa, tem que mudar alguma coisa. E se mudar alguma coisa, aí agora então nós teremos uma igreja viva, reavivada. E ao longo da história estão tentando mudar algumas coisas, né? Alguns que são mais tempo na fé que vão se lembrar de algumas coisas, né? Lembra do dente de ouro? Do nada, a pessoa dizia que surgiu um dente de ouro na boca dela, que Deus se manifestou, era um avivamento. Né? E a pessoa saía mostrando. A época de subir no monte para ver graveto pegar fogo. Ideia do reavivamento. Né? Teve a época que permanece em alguns lugares até hoje, botar a menina dançando no culto, porque agora vai reavivar, porque quando as meninas dançarem no culto, enquanto louva ao Senhor, aquilo dá um negócio, né? E anima o povo, né? E por aí vai, né? A gente poderia fazer uma lista de coisas que está se tentando fazer, buscando um avivamento. Mas avivamento é repetir as mesmas coisas com ânimo novo. Isso é reavivamento. Isaías está dizendo, se o Senhor descesse. Algumas coisas aconteceriam por causa da presença de Deus no nosso meio. É ela que faz toda a diferença. Não é o que você faz,
jeito que vai fazer, se vai mudar para cá, para lá, se vai mudar a roupa que está vestindo. Não é essa a questão. A questão é assim, como é que você faz isso? Com que motivação você faz isso? Com que coração você faz isso? Davi, ele escreve lá no Salmo 40, né? Versículo 2 e 3. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Aí Davi diz assim, ele pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. O culto, ele é necessário porque o culto renova a gente se renova por meio do culto. O salmista no Salmo 98:1 declara, cantem ao Senhor um cântico novo, pois Ele fez coisas maravilhosas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. O culto é importante para isso, para cantar a Deus um cântico novo. É trazer a Ele um novo canto. A gente se renova diante de Deus. São as mesmas letras. Mas há dias que você vai cantar essa letra em prantos. Tem dia que você vai cantar aquela mesma letra em meio a sorrisos. Em algumas ocasiões nós chegaremos ansiosos, preocupados. Em outros nós vamos chegar seguros, confiantes. Há momentos em que estaremos com o coração quebrantado diante de Deus. E haverá dias que nós vamos chegar com o coração endurecido diante de Deus. Mas o encontro com Deus no culto nos faz sair renovados. Porque nós recebemos vida que vem dEle. Amém? São as mesmas músicas, mas se torna cântico novo. São as mesmas coisas. Você tem uns 20, 30 anos de crente, você está cansado de ouvir o que eu estou falando aqui. São as mesmas coisas que você ouve, mas aquilo soa como novo. Porque Deus rompeu o céu e desceu, se manifestou no meio de nós. E isto é avivamento, isso é renovação. No culto, nós renovamos nossas concepções, nossos valores, nossas motivações. Você sabe disso. Tem dia que você se traz algemado para o culto, você sabe disso. Porque o pastor chato mandou uma mensagem para você, você não vai no culto hoje? E aí você fala assim, eu vou. Mas você vem emburrado para o culto, amarrado para o culto. Mas você sai daqui e fala, hoje eu não podia ter faltado mesmo. Porque teve uma renovação dentro de você. Aonde aconteceu isso? No culto. Porque o culto tem essa função. É por isso que nós cultuamos. Porque nós temos essa necessidade de a gente se renovar diante de Deus. A gente sai renovado daqui, né? A gente muda os nossos valores. A gente vem, como diz o texto aí, né? E recebe de Deus uma ajuda, porque nós somos pessoas que praticam a justiça com alegria. Nós nos lembramos dele, dos seus caminhos. E Deus então nos renova aqui. Quando nós amamos alguém, cada encontro é uma renovação de relacionamento, não é? A gente gosta de alguém, cada vez que você encontra com a pessoa, é um degrau que você sobe, é uma emoção diferente. Culto é para ser isso também. Cada vez que você vem, conheço um pouquinho mais de Deus, a gente se conhece um pouco mais, eu aprendo um pouquinho mais, eu me renovo de Deus, né? Me apaixono de novo, sinto a presença dele de novo. O Salmo 136 recomenda, deem graças ao Senhor. E o motivo que o Salmo 136 dá é simples. Ele diz assim, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. E aí, repete 26 vezes. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Louve a Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. O salmista repete 26 vezes isso. Tipo martelando na cabeça, prego na cabeça. Não esqueça disso. Cultue a Deus
porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí, por certo, isso nos lembra Lamentações 3, né, que é esse texto que a gente conhece tanto, Lamentações 3, 22 a 26. Quando Jeremias, ao escrever, ele diz assim: graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha confiança, a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. O culto é necessário para a gente se renovar com Deus. Faz-nos lembrar de que Ele é bom, que a sua misericórdia está sendo renovada todo dia. E essa misericórdia contínua, ela dura para sempre, ela nunca vai acabar. Fonte inesgotável de misericórdia. Então a gente vem, a gente cultua, porque aqui a gente se renova. A gente tem contato com essa vida que se renova, vida que vem de Deus, que nos traz ânimo, nos ajuda a viver as demandas que nós temos na semana. Por que então é importante esse culto a Deus, né? Por que é importante cultuar a Deus? Porque nós precisamos nos retratar com Deus. Nós precisamos nos reconciliar com Deus. Nós precisamos nos renovar diante de Deus. É uma necessidade que nós temos. Nós precisamos do culto. Muito mais que Deus, né? Então, venha ao culto. Cultue ao Senhor com essas motivações. Entenda a necessidade do culto. Não para Deus, para você. Você precisa se retratar. Você precisa se reconciliar com Deus. Você precisa se renovar diante de Deus. Se você fizer isso, plena certeza, sua vida será diferente. Porque você não está achando que as práticas devocionais individuais são suficientes. Mas você está entendendo que você precisa de um culto público, coletivo, com o povo. E as práticas devocionais são extensões desse culto. Reforçam o que eu aprendo aqui. Então eu quero ler a Bíblia em casa, eu quero orar em casa, porque eu sei aquilo que eu aprendi na igreja. Eu sei a experiência que eu tive com Deus no culto público. Mesma coisa de culto online, né? Quem está em casa não fique chateado comigo. Você assiste culto online e diz assim: que ferramenta maravilhosa, que Deus tem abençoado a igreja para ter condições para transmitir, mas eu só estou aqui em casa porque por algum motivo eu não posso estar lá. Mas estar lá é completamente diferente do que ficar assistindo numa TV, num computador ou num celular. Lá é o culto público. Aqui em casa é tão somente um momento onde eu sou privado, eu não consigo ir por algum motivo. E aí então, como eu gosto tanto do culto e sei da importância dele, então eu acesso o culto da minha igreja, eu assisto lá e tento experimentar o que eu experimento lá, mas eu sei que não dá. Por isso que assim que tudo ficar bem, eu volto correndo, né? Porque o culto público é o culto público. Não tem o mesmo peso do que o online, do que nossas práticas devocionais individuais. Amém?